Vamos começar o nosso Conexão RS especial, apresentando os nossos convidados. Estão conosco a jornalista da Ubra TV, Marissa Sampaio, o diretor-geral da Ubra TV, Walter Kurrenbecker, o jornalista e professor Astomiro Romais e o jornalista da Ubra TV, Guilherme Roquette. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar com um tema muito delicado. Nos últimos dias, grupos que se identificam como neonazistas voltaram às manchetes no mundo. Os chamados supremacistas consideram não brancos e judeus como raças inferiores. Também são contra gays e imigrantes. Essa tensão se agravou nos Estados Unidos depois que um supremacista atropelou manifestantes contrários na cidade de Charlottesville. Uma mulher morreu e outras 33 pessoas ficaram feridas. Intolerância é o nosso assunto a partir de agora, aqui no Conexão RS, especial neste debate que vamos promover. Gente, como é que a gente pode começar abordando um tema tão delicado, com tantas nuances? Eu penso, não sei se vocês concordam, que as pessoas não nascem odiando as outras. Elas não nascem intolerantes. Elas vão se tornando, vão se produzindo. Que tipo de sociedade nós estamos produzindo? Quais são os reflexos dessa sociedade que estão tornando essas pessoas assim intolerantes e com muito ódio a respeito do próximo, seja ele qual for, nas diferentes classificações? Por favor, professor. Vamos com os educadores primeiro, né? Exatamente. A gente está falando de formação de sujeitos, né, professor? Boa noite, colegas. Boa noite, telespectadores. De fato, é um assunto preocupante. A escalada da violência e a intolerância ela está se acentuando no momento em que a gente pensava, digamos assim, de que o avanço tecnológico, científico, a globalização, interligando povos, pessoas, deveria nos levar para um momento melhor. Quer dizer, superado já desde a Idade Média, toda aquela questão onde, de fato, o desconhecimento gerava, muitas vezes, guerras e tudo mais, mas não é o que nós sentimos. Eu penso que o tema da intolerância ele acho que está um pouco vinculado à questão da descrença que está se popularizando, a desconfiança e o medo. Leva as pessoas a reagir de formas muitas vezes inusitadas, né? Porque nós vivemos em tempos onde talvez o excesso de informação e a confusão da informação nos leva a uma desconfiança, né? A descrença em alguns valores históricos foram se perdendo com relação à divindade, ao próprio Deus também, com relação à figura do professor, com relação à questão da família, né? Isso nos leva a uma reação e que a gente percebe aqui, né, em casos absurdos. Quer dizer, o aumento da intolerância, na minha visão, está muito vinculado também a aos três momentos. Sim. O medo que se gera com a desconfiança, a questão da descrença generalizada nas instituições, no Estado, na igreja, na vida familiar, enfim, isso está sendo colocado em choque e por isso se gera um momento, às vezes, de intolerância crescente. Me parece que isso tem um reflexo naquilo que se vê e que a gente poderia, evidentemente, conversar muito aqui sobre isso. Dá para incluir nisso, professor Astomiro, questões que me parecem muito próximas ao que tivemos na Segunda Guerra, quando incluímos também uma sociedade hoje cada vez mais capitalizada, né, voltada ao capital, com a ideia do poder econômico, sobretudo, e a gente vê que naquela Alemanha, no momento de crise, se procuravam culpados. Nos Estados Unidos, em um momento de crise também, desde o governo Obama tenta procurar soluções para achar emprego, crise econômica, a falta de emprego também atinge o povo americano. E aí procuram-se culpados. Seriam eles os latinos, os afrodescendentes, Perfeito, enfim. Isso. Em primeiro lugar, né, boa noite para vocês, né? Obrigado pelo convite também. Mas essa questão acho que foi muito bem pontuada aqui pelo professor Walter. E a gente dando uma olhadinha assim, fazendo uma volta na história, a gente percebe que a intolerância, ela na verdade nunca foi superada, né? Ela na verdade ela prossegue de forma latente, né? A gente volta lá para a década de 20, no nazismo exatamente, né? Onde isso ficou de uma forma muito exacerbada. E os grupos neonazistas hoje, né? Na verdade não deveria nem ser chamado de neonazistas, né? Porque são só nazistas que replicam exatamente aquela mesma ideologia de então, né? Então hoje graçam por aí os grupos. A gente para pensar, por exemplo, o grupo Ku Klux Klan, né, nos Estados Unidos, né? Quer dizer, até ligado com grupos protestantes que queriam lá uma supremacia, enfim, para matar negros, né? Saíam encapuzados matando negros. Depois os skinheads, que inclusive já tem também ramificações aqui no país, né?
tem os white powers, né? Outros que dizem que a raça europeia que é superior, enfim. Então vão graçando essas coisas, às vezes de forma latente, e acredito que elas ficam mais evidentes a partir do momento daquilo que o professor Walter pontuou, de uma certa desesperança. Eu acho que há uma juventude hoje, de certa forma, desiludida, numa expectativa de melhora de vida, e uma série de expectativas que se criam em torno deles, e de repente eles se formam e não conseguem encontrar um caminho para o seu existir, uma razão para a sua existência, um bom emprego, uma vida estável, um horizonte na sua vida, e acabam ingressando exatamente nesses grupos radicais e perpetrando essas coisas absurdas que a gente acaba vendo como totalmente irracionais. Né? Aqui no Brasil, eu lembro, por exemplo, Guilherme Maressa, de movimentos skinheads, e aí volta, mais uma vez, eu chamo a atenção por esse aspecto relevante à economia, em que os grupos neonazistas, os skinheads de São Paulo, tinham como alvo os nordestinos em São Paulo. E a gente sabe que há essa relação da migração do povo nordestino para São Paulo e Rio de Janeiro, né, ocupando os espaços de trabalho, e alguns deles protestavam. Eu entendo toda essa questão do ódio, mas vejo, às vezes, válvulas de escape dessa sociedade que a gente vive. Uma sociedade voltada ao interesse econômico, por exemplo. E uma outra questão que a gente poderia pontuar aqui é os limites da liberdade de expressão também. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos não é proibido fazer apologia ao nazismo. A primeira emenda da Constituição garante que as pessoas possam falar o que bem entenderem sobre o que elas quiserem. Então, por isso, por exemplo, na Alemanha, que tem uma ferida muito grande em relação ao nazismo, é proibido qualquer símbolo, qualquer coisa que represente o nazismo. No Brasil também é proibido em mais uns 3 ou 4 países. Mas por que isso se alastra mais facilmente nos Estados Unidos? Justamente por isso, porque lá não existe essa proibição. Então, aí é que surgem esses grupos que uns chamam de neonazistas, outros de supremacistas. Na verdade, eles hoje têm chamado como nova direita ou direita alternativa. Muitos não se assumem como nazistas, mas a supremacia branca é o que eles têm todos em comum. Sim. Então, o próprio fato da eleição do Donald Trump deu muita força para esses grupos, porque o próprio Trump é uma pessoa que ele não fala abertamente contra esse tipo de preconceito e, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que incentiva preconceitos contra imigrantes, contra latinos e por aí vai. Então, lá é bem mais complicado, porque tem a questão da liberdade de expressão, que aqui, isso aqui no Brasil é proibido fazer isso. Tu ter suástica, tu tatuar. Mas aí vem a pergunta. Adianta? Pode, mas deve, Guilherme. Poder pode, a lei permite. Mas e aí, isso autoriza ou nos incentiva a fazer? E adianta proibir? E adianta proibir também essa questão. É a mesma coisa, por exemplo, ainda ontem eu estava vendo um documentário que mostrava que na Rússia, até 1993, o fato de se manter relações homossexuais era considerado crime. E passível, então, de prisão e de outras tantas situações que a lei, por exemplo, pontuava. Hoje, a gente ainda tem essas situações em países como alguns do norte da África e outros países que também trazem essa questão ainda muito, vamos dizer assim, em que condenam muito esse tipo de prática. O que acontece é que na Rússia começa a surgirem movimentos que trazem à tona essa questão da união entre pessoas do mesmo sexo, mas a intolerância, e aí entrando no assunto que a gente está discutindo aqui, ela continua sendo ainda muito grande, porque mesmo em que a lei tenha mudado, a consciência ainda não está aberta para isso. Sim. Então, a gente aqui no Brasil, eu imagino que a nossa, vamos dizer assim, tolerância nesse sentido, tanto no caso com relação, por mais preconceito que a gente tenha, por mais situações adversas que a gente tenha, talvez no Brasil a gente ainda consiga uma convivência um pouco melhor do que em outros países. Tanto nessa questão de gênero, quanto uma questão de raça. Claro que a gente tem muito o que evoluir, mas nós não temos, por exemplo, situações como as que eu vi na Rússia e que eu não imaginava que era. Mas assim. A gente tem, por exemplo, aqui um número muito grande de homossexuais que são agredidos diariamente e até mesmo assassinados. E mulheres, né? Recorde as mulheres. De assassinatos. E agora eu vou trazer para a realidade do Brasil. Eu não disse que tá bom. Não, eu claro. só disse que olha, vamos combinar. Bom lugares. que eu me lembre, pelo menos no mundo afora, não está em quase lugar nenhum. Porque se a gente for olhar para a Europa, que é referência para muita gente como um povo civilizado,
as coisas também estão acontecendo lá. Eu quero só trazer para a realidade, o Guilherme deu um gancho bacana, a gente falar da realidade brasileira, que a gente falou de intolerância e perseguição, raça, etnia, opção sexual. Aqui no Brasil a gente tem a intolerância com a ideologia, com a forma, com a visão de mundo das pessoas. Aqui a gente tem o coxinha, o petralha, né? Mortadela. O mortadela, enfim. A gente tem capacidade de dialogar, como o Guilherme disse, está menos pior aqui no Brasil ou em outros patamares, outras circunstâncias, outros contextos, a coisa é perigosa? A grenalização nossa no Sul e no Brasil ela tem crescido também e também reflete a intolerância. Né? Eu vejo, por exemplo, um outro ingrediente que também faz aumentar a intolerância, no meu entendimento, é a questão da impunidade também. Se nós olharmos pesquisas sobre a questão de os casos que aconteceram, de absurdos, de violência, de intolerância, de agressões, o que de fato é investigado e resolvido não beira a casa dos 3%. Então isso gera um sentimento assim, bom, também não dá nada, não vai acontecer. Quer dizer, se eu meter a mão na cara da minha professora, o que vai dar isso? Isso vai crescendo. Né? O outro tenta, por exemplo, atropela, não acontece nada. Vai crescendo, a agressão verbal também cresce, né? A falta de respeito, a indisciplina, e porque não há um controle nem do Estado, nem de instituições fortes que regulam isso para que, de alguma forma, eu não vou mais por aí, vamos baixar a bola. Porque essa ideia da humanidade, do ser humano, de sempre subjugar o outro, a raça, isso é desde o início. A gente teve no futebol, agora um caso no Brasil. Mas o controle faz com que a gente... só um pouquinho. Sim, no jogo do Botafogo, a gente teve um caso aqui no Brasil de um torcedor que se referiu a um jogador e a família de um jogador do Flamengo, né, mostrando a cor da pele, foi preso em flagrante, as imagens flagraram, ele foi conduzido, agora a gente não sabe o que vai se desenrolar desse processo. Lembrando que a gente já teve punições no futebol brasileiro a respeito disso e só corrobora. Isso ainda não intimidou ninguém a continuar usando palavras como macaco, aqui na nossa seara, a gente sabe disso. Melhorando a eficácia desses controles, né, e disciplinando, seja o Estado regulador ou mesmo as instituições, isso vai naturalmente acaba, né, sendo reprimido. O que nós percebemos é que isso não está sendo feito. Né? O filho também se cresce sem uma disciplina forte já de casa, onde ele consegue botar o dedo na mão, na cara do pai, da mãe, do professor. Não houve uma disciplina e isso gera, né? Então, é impunidade. Mas se for punido, professor, e eu pergunto também para os convidados, só isso basta ou a gente precisa de outras transformações? Né? Só a lei... Eu dei um caso aqui, que a lei não intimidou ainda manifestações racistas dentro de um estádio de futebol. Né? O que mais a gente precisa para transformar? Bom, e aí estamos com educadores, a gente sempre fala educação. Não, precisa de educação, mas a lei ela tem que estar aí, ela tem que se fazer valer, tem que ter eficácia, justamente para que sirva de exemplo e que as pessoas não continuem, porque também, né, mas só a lei não adianta. Bom, mas ela tem que estar aí, as pessoas têm que serem presas quando forem flagradas e enfim, para que pelo menos algum outro caso se consiga inibir. Eu vou dar um exemplo aqui, eu quero que a Marissa comente sobre uma punição, né, a respeito de um comentário, para a gente poder entender por que o não dá nada, como lembrou o professor, às vezes vem de um exemplo de quem faz a lei, de quem constrói as leis. O deputado federal Jair Bolsonaro foi condenado pela justiça a pagar uma indenização para a também deputada federal Maria do Rosário. O parlamentar afirmou que a deputada não merecia isso na época, né, por isso foi condenado. Ele disse o seguinte: a deputada não merecia ser estuprada porque era muito feia. Não é de hoje que os dois protagonizam esse tipo de situação, né, no Congresso. O deputado Jean Willis também já deu entrevista aqui ao Ubra TV e falou sobre o comportamento do deputado Jair Bolsonaro. Independente, né, eu sei que nós temos aí, você que está nos assistindo, simpatizantes de ambas ideologias, mas são deputados, deveriam ter postura. Em primeiro lugar, essa grenalização que a gente fala, ela foi deslocada para o Congresso também. Aliás, o Congresso também inflama essa grenalização. Então, sobre esse caso do xingamento a Maria do Rosário, eu acho que a punição
foi exemplar o que ele falou, não agrediu a Maria do Rosário, agrediu todas as mulheres. A partir do momento que tu fala que uma mulher não merecia ser estuprada porque é feia, então quer dizer que as bonitas sim merecem ser estupradas, enfim. Além... Muitas leituras, né? Então, sim. de qualquer forma, é exemplar. Mas, por outro lado, eu acredito que isso não vai terminar com essa rivalidade entre eles ou essa rivalidade que se criou entre uma suposta esquerda e uma suposta direita, bem pelo contrário. Eu acho que os ânimos estão acirrados de ambos os lados, a gente vê intolerâncias de todos os lados. Não é só a direita do Bolsonaro, ou sei lá como se chama isso. A esquerda também, a gente tem tido vários exemplos de intolerância. A própria questão lá do Jean Willis, também ele é uma pessoa que inflama muito a militância, tanto que quando ele cuspiu no filho do Bolsonaro, se eu não me engano, também já teve toda essa discussão. Então, não é só de um lado. Eu acho que tem intolerância dos dois lados e esse é o maior problema. Porque é daí como é que a gente vai sentar para conversar, para encontrar pontos em comum nos programas de todos para que o país vá para frente. Eu acho que a polarização de ideias, ok, faz parte. Né? A gente tem, falasse na granalização, né? Aqui temos gremistas e colorados, a gente implica um com o outro e tal, mas a agressão é que é o problema. E falando em agressão tem que ser punida. Sem dúvida, verbal e física. Mas esse é um ponto, né? A disciplina, a punição, para não dar o efeito da impunidade. Sim. E, por outro lado, eu não vejo também a ideia, quando falasse, Bives, de aumentar a repressão, não. Nós também temos que educar e valorizar as formas de expressões, né? Quer dizer, no momento que a pessoa sente que é valorizado e ele sente segurança e conforto nessa aí, seja pelo pai, pela mãe, pelo professor, pela sociedade, pelas instituições, é que naturalmente a insegurança para. Sim. E há um sentimento de segurança. Quer dizer, isso é todo um efeito, né, de causa e efeito que vai repercutir. Acho que assim, Bives, a questão da criação de uma cultura de paz, né? Acho que esse seria o ponto assim, fulcral de toda essa história, né? Porque às vezes eu fico pensando cá com meus botões, né? Se essa história da polarização, não há um certo interesse na própria cúpula governamental lá de Brasília, para que a gente fique aqui, sabe, brigando, digladiando, um ofendendo o outro, enquanto isso a caravana passa. Enquanto sabe? a reforma política vai indo daquele jeito que a gente está vendo. E já vamos falar sobre isso. Eu quero só voltar, a gente tocou tanto no caso da professora e ainda não entramos especificamente nele. A professora agredida em Santa Catarina por um aluno de 15 anos, né? E aí vamos tentar entender, porque aí a gente trata de duas questões. Nós recebemos aqui uma especialista da Universidade Luterana do Brasil que nos comentou o seguinte, a professora Vanessa, ela disse o seguinte, ela disse que tem que haver a punição. A maioria dos telespectadores mandavam WhatsApp pedindo punição, esse jovem tem que ser punido, porque senão não vai aprender nada. Só que ao mesmo tempo, ela pedia punição e pedia também um processo de construção, de vínculo, e aí voltado à formação do sujeito. Quero saber, na experiência dos dois professores aqui, se já passaram por situações difíceis dentro da sala de aula, né, com falta de respeito, com um afrontamento de algum aluno, e se entenderam aquilo, porque ali a gente alavancou inúmeras situações que levariam esse aluno, né, a perder o sentido, como ele disse, perder a razão e partir para a agressão. Isso já aconteceu com vocês? Olha, eu felizmente nunca passei por isso, né? Eu confesso assim, que eu fiquei extremamente chocado quando vi a imagem, né, da professora Márcia Frige, 51 anos, né? Quer dizer, toda uma carreira acadêmica de construção de pessoas, né, de educação, etc. De repente a gente vê uma pessoa ali totalmente, como ela diz, deslacerada, né? Fragilizada, sangrando. Quer dizer, uma cena assim das mais horríveis que a gente pode ver, né, em se tratando da figura de um professor. E depois pessoas tentando justificar a agressão, exatamente, que é ainda essa é a segunda etapa, né? Sim. Essa segunda etapa, para mim, parece que foi mais dolorosa do que a primeira até, sabe? Quando as pessoas tentam justificar porque ela pensa diferente de mim, mas ela é de esquerda, então ela mereceu. O professor não merece ela é contra isso, a redução, né, da maioridade penal, então ela merece apanhar. Exato. A foto da professora... Puxa vida, não é por aí a coisa. A foto da professora, ela já denuncia que nós fracassamos totalmente em questões de educação, em questões de disciplina, de ética. Eu acho que isso aí nos leva, sem dúvida nenhuma, a uma reflexão urgente. Quer dizer, o que está se fazendo pela educação nesse país?
Eu volto a frisar, eu felizmente nunca tive essa experiência, né? Eu tenho que dizer também que a partir dos anos 90 eu entrei na universidade lecionando, eu tive a experiência com ensino fundamental e médio. Até porque tu é forte, ninguém ia querer bater, né? E a gente lutava para manter uma certa e razoável disciplina, mas de lá para cá, evidentemente, eu acho que tem piorado e muito. São manchetes que não são novas, que a gente vê a cada dia. Mas eu vejo assim aqui duas pessoas fundamentais precisam ocupar a discussão das nossas reformas educacionais. A figura do professor, a valorização desse profissional e também do nosso aluno, do nosso aluno. E normalmente esses dois ficam de fora de qualquer reforma, debate. Se fala em currículo, se fala em matriz, se fala em investimento, mas os dois que estão ali, aí eu cito um exemplo da Finlândia, que começou a base da sua reforma exatamente na pessoa do professor, né? Que hoje assume uma posição na sociedade de absoluto respeito, muito superior até a um legislador. Não só na valorização do salário, como na sua pessoa. Ele é o maestro, é o professor, é o que vai educar a sociedade para o futuro. E essa discussão, quer dizer, essa a centralidade na figura do professor e, evidentemente, no aluno. O que nós queremos formar? Quem são os nossos alunos e para onde nós queremos levá-los na linha do pedagogo, né? Quer dizer, daquele que conduz. Né? Essas duas coisas, eles ficam muitas vezes fora do debate do Congresso, do Senado, enfim. É por isso que a professora Vanessa citou o processo não só de punição, ou seja, ela disse, não, ele pode sim ser punido com um serviço comunitário, com uma prestação de serviço, mas também ouvir esse aluno. Não é simplesmente. Mas é isso. E é por isso que eu levantei esse caso, professor, de a gente também participar e ouvir quais são os anseios. Né? Exatamente, quais são os anseios, qual é a dificuldade que esse aluno está tendo. Por que chegou nesse momento de ele sentar a mão? Quer dizer, que desestabilizada houve lá na sua base, na família. Né? Isso é que nem questão do presidiário, né? Quer dizer, você prende o sujeito, né? Não para recuperar, mas para puni-lo. É a vingança da sociedade com o sujeito que cometeu um delito. Né? Sim. Então prende o camarada. Sabendo que ele vai voltar. Exatamente. E não é um processo de reconstrução. Né? Quer dizer, vamos tentar recuperar esse... Recupera alguém, né? Que não tem lógica nenhuma, Guilherme. Porque daí ele vai voltar. Claro que não. Mas o que eu penso é o seguinte, voltando à questão da professora e da manifestação dela nas redes sociais e o fato dela ter sido agredida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A professora, ela deve responder por aquilo que ela escreveu? Sim, no momento. Se ela ofendeu alguém, se ela manifestou uma postura que talvez não seja a mais adequada, sim, creio que deve responder. Agora, em nenhum ponto uma coisa deveria ter uma ligação ao ponto de se chegar na agressão física. Isso não justifica. Isso é a barbárie instalada. Exatamente. Sim. Barbárie plena, e ela né? não foi agredida pelas manifestações dela. O aluno falou foram pontos diferentes. Se sentiu humilhado, enfim, pressionado, com muita pressão e... Eu vou juntar todos os nossos assim. assuntos aqui envolvendo intolerância e ódio, que foi o nosso primeiro bloco. Nesse minuto final, eu queria que a Maressa falasse sobre uma entrevista que ela fez com o Bresser Pereira. Né? Eu sugiro que você aí de casa assista essa entrevista que está disponível no nosso canal no YouTube ou então pelo facebook.com/ubratv, para você assistir essa entrevista do Bresser Pereira, que foi ministro da Economia lá na década de 80 e agora vem com esse projeto desenvolvimentista que prega a união. Isso. O que é esse projeto? Dá para nos ajudar um pouco nesse tema? Esse é um projeto que é, então, encabeçado pelo Bresser Pereira, que foi ministro do FHC, foi ministro do Sarney também, então participou de vários governos. E é justamente isso, ele acredita que todos os setores da sociedade precisam se unir pelo bem comum. Então, ele fala do empresariado, ele fala das camadas mais populares e também da classe média, porque, segundo ele, a classe média é quem ficou mais, assim, teve menos cuidado por parte do governo nos últimos anos, o que também gerou este sentimento de intolerância e de rivalidade entre a classe média e as classes mais populares. Sim. Então, em cima disso, eles têm uma série de proposições que visam, então, a união nacional, também a respeito de preservar os bens nacionais. Por exemplo, agora a Amazônia está sendo vendida praticamente de novo, né? Quase toda a Amazônia já está liberado para
para a iniciativa privada junto com as outras explorar. 57 empresas, né? E a partir daí, né, se promover depois que se consegue um desenvolvimento do país e melhorar um pouco a situação econômica, aí se passaria a distribuição, né, da riqueza. E base do nosso desenvolvimento sempre foi, sempre falamos, na educação. É o país do futuro. A gente espera isso e a gente espera que você baixe a bandeira do coxinha ou baixe a bandeira da mortadela e a gente possa fazer um país melhor, seja com esse plano Bresser? O novo plano Bresser? Seria isso? Espero que não. Nesse caso, não vai ajudar muito. É meio... Gente, bom, a gente vai ficar por aqui nesse bloco. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre política. Vamos tentar entender qual o impacto das reformas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Nós já voltamos, fique por aí. Sem consenso. Sem consenso. A votação de tópicos da reforma política com a implantação do Distritão foi adiada. Também foi retirada da pauta a proposta que criava um fundo para financiar campanhas políticas. Esse é o nosso assunto a partir de agora no Conexão RS Especial, onde estamos debatendo aqui com os nossos colegas, professores da universidade, enfim. Gente, reforma política. Tem como sair uma sinfonia daí ou cada um está tocando o seu instrumento, cada um toca? Um toca Beethoven, outro toca Mozart. Eu acho que não vai sair nada daí. Toca samba. Tem pouquíssimos dias para aprovação, tem que ser até outubro para que já valha em 2018. Então, cada dia eles adiam mais 2, 3, 4 dias, não vai sair. O processo começou errado, né? Eu acho que não houve uma discussão, essa coisa vem de afogadilho, vai se transformar num grande remendão. Assim, né? Meu medo é ficar não, Distritão, gostei, o remendão, Guilherme. O remendão. Sim, mas o meu medo é ficar pior do que já está. Exatamente. Que é a tendência, né? Como o nosso Congresso. A emenda é pior que o A gente já pode começar a explicar o que está acontecendo? Por favor. Tenta, né? Primeiro Distritão, é muito complexo, eu acho. né? Era por onde eu ia começar. Porque hoje a gente vota para deputado colocando, por exemplo, no número 99001. 99 é o partido, 001 é o número do deputado. Quem não quiser votar num nome específico, vota 99, por exemplo. Então, o que acontece? Esse voto ele vai para a legenda, ele vai no somatório das vagas que sobrarem, vai ser distribuído e aqueles que tiverem mais vão receber mais ou menos cadeiras. Então, o exemplo disso, tá? Na última eleição, a ex-deputada federal Luciana Genro não conseguiu se eleger porque o pessoal não conseguiu um coeficiente, sendo que ela teve 120 e poucos mil votos. Em compensação, tiveram outros deputados federais de outros partidos que fizeram 40, 50 mil votos e conseguiram, menos até, se eleger, conseguiram a sua cadeira na Câmara dos Deputados. Isso estou falando aqui no Rio Grande do Sul. Sendo em um distritão, a Luciana Genro estaria eleita. Mas situações, por exemplo, como a gente teve da vereadora do... Eu esqueci agora o nome, aquela que a gente comentou, Maressa, vereadora daqui de Porto Alegre, isso, a Jussara Coni. A vereadora Jussara Coni, em um outro momento, foi mais votada e levou mais pessoas a reboque. Depois, no caso do João Derli, ela entrou a reboque do João Derli. Então, o que acontece, tá? Não sendo da forma como é hoje, que é vamos dizer assim, o voto proporcional, vão entrar aqueles que tiverem mais votos. Só que isso faz com que a campanha ela fique mais cara, porque é preciso que os candidatos andem mais, circulem mais, façam mais corpo a corpo, gastem mais. Não? Isso faz. Eu não sei se concentra mais. Eu tenho vai investir. O que eu fico pensando e questionando é se nós vamos ter renovação com isso. Não vamos. Não, se o partido vai investir em novos nomes. Isso não. Nomes fortes. Mas claro. aí que tu chegou. O grande interesse é que não haja renovação. Sim, aqueles que estão lá querem continuar lá. Portanto, eles que têm um rostinho conhecido e um grande aporte partidário, eles vão continuar sendo eleitos eternamente, se for esse o sistema. Tem que ser um nome forte. Vamos só dar um exemplo aqui do Uruguai. Eu recentemente viajei com a minha irmã para Montevidéu e a gente visitou o parlamento. O Uruguai ele tem um sistema completamente diferente do nosso aqui brasileiro. O Uruguai ele obriga o engajamento das pessoas nos partidos. Por exemplo, se eu sou da Frente Ampla ou se eu sou do Partido Nacional, eu vou nas prévias, eu vou Vou pegar o pirulito. Vou pegar o pirulito. Isso. Isso aqui na minha frente agora. Isso. Tá aparecendo o Gugu agora. Não, aí não, Guilherme, que não tá com o suporte. Bom, o que a gente vai arrumar para ele, professor. O que acontece com o Uruguai, então?
Tá vazando na caixa aqui, vai dar microfonia, pessoal. Ô louco, bicho, não é ao vivo, mas quem sabe faz de qualquer jeito. Pois é. Tá bom? Que Mas acontece então, com o voltando ao Uruguai. No Uruguai a situação é a seguinte, no Uruguai, os filiados ao partido, eles vão nas prévias, eles vão nas decisões das listas e votam naqueles candidatos que eles querem que encabecem as listas. Sim. Aqueles candidatos vão para a ponta. Depois, quando há a eleição, a pessoa vai e vota na lista. Se eu sou da Frente Ampla, eu voto na Frente Ampla. E apenas voto no partido. Isso é um fortalecimento completo da legenda e não das pessoas. Sim. Porque apenas aqueles, então, que estão engajados é que vão buscar. E aí, professor, por que eu acho que esse sistema é interessante na medida em que, tudo bem, o partido tem interesse em nomes fortes, que vão puxar o voto e vão garantir a sua cadeira. Mas não impede que novos nomes cheguem à política para que tenham essa experiência. Tem muita gente que entra para a campanha, às vezes não é eleita, mas tem a experiência do processo. O lamentável disso que eu vejo é que realmente não é a reforma essa que está sendo trabalhada que a sociedade quer. Sim. Esse é um grande problema. Quer dizer, está caindo de maduro que o que se quer numa reforma política, de fato, é a mudança total desse status quo da forma como está. E os movimentos que eles estão fazendo lá, falando estritão, majoritário, proporcional, é só para inglês para manutenção contorcionismos verbais e então, na verdade, claro, esse exemplo, eu acho que o exemplo mais emblemático dessa questão da forma como é e da forma que está sendo falada é a do Tiririca, que levou a reboque com 1 milhão e pouco de votos, mais 4 que nem talvez jamais entrariam. Ok. Né? Nós queremos sim fidelização de nomes fortes e tudo mais, isso pode ser visto. Mas não é a reforma essa que a sociedade quer e espera. Quer dizer, deixar de se olhar, né, o teu trabalho altruísta de um político defensor de causas do Estado como sendo o emprego garantido vitalício, quer dizer, é uma das coisas que a sociedade está percebendo. A outra, a injeção absurda de capital para uma campanha, para daí comprar aqui, ali, para daí se eleger e daí depois ter que agradecer todas as benesses e apoios que eventualmente o elegeram. Quer dizer, nós teríamos que discutir tudo isso muito mais, e é isso que a sociedade está pedindo. E no tempo e no prazo que está vendo, estão vislumbrando só 2018 e fazer um remedo aqui para a manutenção do status quo, realmente me parece ser absolutamente descabido. Nós estamos num brete. Acho que nós estamos num brete terrível, né? Nós chegamos num ponto assim de um impasse tremendo. Eu estava pensando cá com meus botões bem de novo, né? Que eu gosto de pensar com meus botões, né? Sim. Mas não dizer para que depois não me condenem, enfim. Mas enfim, essa história, por exemplo, das duas situações que se colocam hoje, né? Esse fundão partidário da PL 77, aí. E agora? De 3 bilhões e 600 milhões para bancar as campanhas públicas, e o cidadão pagando aquele que... Quer dizer, estão roubando um dinheiro do cidadão que depois ele elege alguém que vai roubá-lo. Enfim, essa brincadeira assim que se faz até nas redes. Eu tenho um número aqui só para alguém de casa ter ideia, em relação ao fundo, né? O repasse de 0,5% do orçamento para os partidos para então financiar as campanhas. Então isso em princípio ficou descartado da história dos 3 bilhões e 600, enfim, 600 milhões, mas de alguma forma se buscou esse valor ficou descartado, mas não significa que outro não vai ter. É um percentual. O que se fala é que eles já estão costurando um acordo ali para que saia de uma vez. As exonerações que as empresas de TV, rádio ganham para passar o horário político, não haveria mais horário eleitoral gratuito e esse dinheiro economizado iria para esse novo fundo. Nunca foi gratuito. Tem exoneração, enfim, é obrigatório. Uma falácia número 1. Não. E a segunda opção, depois dessa do fundão, que a gente está pagando, contribuindo para bancar a campanha dos bonitinhos, né? A outra opção seria a questão do financiamento empresarial, né? Quer dizer, é outro brete, é outra situação terrível, porque assim, aquela velha história que se diz quem paga a banda escolhe a música, né? Então o cidadão paga o político, e a gente vê N casos aí, pessoas que bancaram campanhas e depois, agora você vai defender os meus interesses, enfim... Quer dizer, vai trabalhar em função de interesses específicos. A questão que eu ponho é a seguinte, isso pelo menos, se assumir isso de forma legal, pelo menos a gente não sabe quem ele defende, para quem que ele está trabalhando, quais são os interesses que ele está defendendo, ou a gente fica no caixa 2, que vai para todo mundo e ninguém sabe. E só vai se descobrir depois, quando uma delação premiada vem disso, olha, fulaninho era o barata, fulaninho era o rato, fulaninho era o morcego. Nós temos exemplos, nós temos exemplos de vereadores, deputados que se elegeram com dinheiro doado de pessoas físicas,
enfim, campanhas e etc. E conseguiram se eleger, conseguiram fazer uma boa campanha, uma campanha alternativa, utilizando mais os meios da internet, por exemplo, menos papel. Enfim, é possível. Só que eles querem, bom. O que me punge nesse momento, eu até podia me levantar. Gostei desse punge, hein? Pois é. Foi bom, né, Vitor? Sentou do lado do professor Astomiro? Não, é que a troca eu agradeço sentado aqui. Quanto tempo a gente tem? 1 minuto? 1 minuto. Então eu Tem vou 1 minuto aproveitar. para tu dissertar. Eu posso aproveitar o seguinte, eu podia até me levantar, então, aproveitar que eu tô aqui e dizer o seguinte, Acabou o cadê tempo. você que estava na rua? Pois é. É uma boa Isso aí. Tirem as panelas do armário, que nós vamos para o próximo bloco, enquanto você vai pegando aí a sua panela. Pode ser de pressão, pode ser aquela outra que não gruda, pode ser o que você quiser. O próximo bloco nós vamos ser muito rock and roll. Nós vamos ser rock e pop também, pop e rock. Tá? Nós vamos falar sobre o Rock in Rio, né, que está chegando aí com várias atrações, e também sobre os 45 anos da nossa querida Universidade Luterana do Brasil. Já voltamos em clima de festa. A Universidade Luterana do Brasil foi homenageada nesta semana na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A cerimônia comemorou os 45 anos da universidade. Veja a reportagem. A reitoria da UBRA e a presidência da mantenedora foram recebidas pelos deputados na sala da presidência. É muito importante receber, por parte da Assembleia Legislativa do Estado, esse reconhecimento por todo o trabalho educacional, a prestação de serviços comunitários que a universidade tem realizado ao longo desse tempo, né, contribuindo assim para o desenvolvimento, né, nas localidades onde a UBRA está inserida. Nós temos diversos campi de ensino superior no estado, temos também escolas em diferentes cidades, né? Então nós estamos bem espraiados, né? Então quando se diz que nós temos atuado pela comunidade gaúcha, isso também tem um significado geográfico amplo, né? O presidente da Igreja Evangélica Luterana também participou. A UBRA tem feito um serviço muito importante, especialmente na área da educação. E a igreja tem também uma ligação direta através do curso de teologia. Então a homenagem dos 45 anos acho que é merecida e é um trabalho árduo, mas muito importante para a sociedade brasileira e nós como igreja participando também dessa parte, faz parte também dessa homenagem. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Edgar Preto, destacou a importância da universidade no Rio Grande do Sul. Uma entidade que se forma aqui no Rio Grande do Sul há todos esses anos na educação, é um patrimônio do Rio Grande do Sul, a nossa UBRA, uma proposição do deputado Marcel Van Hatten, mas que vai dar oportunidade para o parlamento, para todas as bancadas poderem se manifestar e homenagear a UBRA, a sua história, os anos de dedicação aqui para o nosso Rio Grande do Sul. O secretário estadual da Educação também esteve no encontro. Ele afirmou que a atuação da UBRA reforça o ensino no Rio Grande do Sul. Principalmente pelo fato de que os alunos e egressos do ensino público, do ensino médio, especificamente da escola estadual, possam encontrar universidades de primeira linha, como é o caso da UBRA, para prosseguir os seus estudos. Primeiro ponto. Segundo ponto, o fato de que o Rio Grande do Sul, pelo conjunto de universidades, e entre elas se destaca a UBRA como uma das mais importantes, apresenta uma situação diferenciada em relação aos outros estados. No plenário, um grande expediente homenageou a universidade pelo aniversário de 45 anos. A cerimônia foi prestigiada pelos parlamentares. Vários deles foram ao microfone enaltecer a atuação da UBRA. No final, o hino da universidade foi interpretado. A UBRA tem 9 campi no Rio Grande do Sul. São 37 mil alunos matriculados em cursos presenciais e à distância. A proposição do grande expediente foi do deputado Marcel Van Hatten. No discurso, ele ressaltou o número de cursos oferecidos pela UBRA e a oferta de mais de 20 mil bolsas de estudo no Rio Grande do Sul. A própria UBRA, ela conta a sua história já desde 1911, quando a primeira escola de ensino básico em Canoas, vinculada à Igreja Luterana, foi fundada. É muito importante a gente lembrar isso,
em um ano em que se comemoram também os 500 anos da Reforma. Foi a reforma de Martinho Lutero que fez com que muitas mudanças acontecessem, não só no mundo religioso, mas também no mundo secular, com uma valorização muito grande da educação. Por isso, essa homenagem especial à UBRA, faço eu aqui na Assembleia Legislativa em nome de todos os deputados, mas com uma honra especial por ser também da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. O professor Walter e o professor Astomiro podem nos falar mais sobre esses 45 anos da universidade e também sobre a reforma, bem lembrada, a reforma luterana, que tem reflexos, e já debatemos aqui no programa, os reflexos em todos os aspectos da sociedade mundial. Com certeza, para mim, particularmente, é uma alegria grande, né? Eu atuo na universidade desde 1990, né? E desde lá a gente tem acompanhado as grandes realizações da universidade, né? Os seus altos e baixos, participamos de vários acontecimentos aqui. Eu acho que sim, a UBRA está de parabéns, né? O parlamento reconheceu isso e praticamente foram manifestações de todas as bancadas, independente de cor, de ideologia, enfim. Foi um momento importante para o Parlamento Gaúcho, né? A UBRA ela é reconhecida como sendo uma universidade que transforma a sociedade, transformou. Não era nenhum nem dois que falaram que passaram pelos bancos, pelas classes da universidade, né, nas diferentes campi. Isso nos alegra, né? No total, a UBRA já formou mais de 160 mil profissionais e muitos deles de grande sucesso e reconhecidos aí no mercado. Isso coroa o trabalho de quem aqui labuta, os professores, os gestores e toda a comunidade, e também é para a igreja, né, que é digamos, o legado, né, da herança vem de Lutero, como foi lembrado pelo deputado Van Hatten, e esse ano é um ano especial, né, na comemoração dos 500 anos. Né, é muito importante que a UBRA, que é reconhecida como a maior universidade luterana do mundo, né, faz aqui a sua manifestação e recebe do parlamento essa grande homenagem. Né? Então isso nos alegra, mas ao mesmo tempo nos projeta para o futuro com um grande desafio, né? Porque a universidade tem um grande trabalho pela frente e precisa sempre de novo se reinventar para acompanhar, né, o modelo de inovação e progresso que acontece nesse mundo acelerado pela internet. O que nós temos que cuidar muito é que a universidade não se encapsule, quer dizer, olhe só para si e se descole do mercado, que é o grande problema, mas que, pelo contrário, ele forme profissionais cada vez mais preparados para esse mercado acelerado que aí está. Quer dizer, agora, completados 45 anos, temos que olhar para frente e projetar melhorias constantes, né, dentro da universidade, tanto na forma de ensino-aprendizagem, na inovação, na reinvenção, né, e acompanhando as novas tecnologias aí, porque nós temos que colocar nosso profissional atuante no mercado. E aí esse é o desafio. Professor Astomiro, fui seu aluno, Maressa também, e uma das características da universidade, herança da reforma, e a gente usa isso no nosso slogan, o conhecimento, né? Espraiar, como disse né, o professor Paulo, espraiar o conhecimento através dos campi, através dos polos EAD. Uma das características que eu vejo da UBRA, herança da reforma, e que eu via nas suas aulas também, é essa preocupação não só com o mercado, com a formação do profissional, mas com a formação do ser humano. Aqui na UBRA sempre foi um espaço para crítica, para reflexão, para que a gente pudesse filosofar sobre qualquer aspecto da nossa sociedade. Muito dialogamos sobre a televisão e o aspecto formador da TV. Exato. Essa questão, acho que ela digamos assim, ela é central no processo educativo, não é passar só conhecimento, né? Tem um pensador francês chamado Jacques Delors, até contratado lá pela Unesco, né? Diz assim que a formação do ser humano se dá a aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Eu acho que nós estamos muito focados hoje, de um modo geral, assim, eu digo o geral, né, no âmbito da educação, sempre pensando em aprender a conhecer, né, e aprender a fazer. E eu acredito que esses dois elementos também, o aprender a conviver e o aprender a ser, são dois elementos igualmente importantes e necessários. E isso, acho que até os astecas têm uma definição de humano, que eu acho muito interessante, diz assim, o que é um humano? O humano é o dono de um rosto e de um coração, né? Então,
Então, acho que essa humanização, essa formação integral, daquele que não pensa só em si, mas que pensa também nos outros, né? Aquilo que você dizia no início até do programa, essa questão do eu sempre centralizado em tudo, né? As pessoas estão pensando muito em si, né? Acho que nós temos que pensar mais nos outros, né? Olhar mais ao nosso redor, né? E a educação se constrói assim, né? Olhando não só para si, mas para o outro, né? E a formação, acho que a universidade é muito pioneira nessas questões de olhar, além de uma educação integral, olhar também as transformações que ocorrem. Por exemplo, os nossos cursos de EAD são um exemplo claro de que a gente não pode mais pensar a educação como um processo em que o cidadão entra aos 18 anos na universidade, aos 22 se forma e depois vai trabalhar 40 anos ou mais numa mesma profissão com aqueles conhecimentos que adquiriu lá naqueles 4 anos iniciais. O conhecimento, o aprender é um desafio permanente, né? A gente aprende em todos os lugares, a qualquer hora, em qualquer momento, né? E acho que a educação à distância também possibilita isso, que as pessoas que não têm possibilidade de vir aqui, sentar-se diante de um quadro negro, ouvir a explanação de um professor, que possam, lá nos seus distintos rincões, aprender também, né? Acho que é um compromisso também de democratizar a informação, o conhecimento e assim, preparar as pessoas para a vida. Isso a gente também cuida muito aqui na Ubra TV, porque, afinal de contas, somos uma emissora educativa e o Guilherme e a Maressa podem testemunhar do trabalho que a gente tem em promover todos os lados de uma discussão, tentar trazer, né, todos os pontos de vista e opiniões, dar voz a todos e, de alguma forma, contribuir para a formação das pessoas. Exatamente, a gente tem esse compromisso, não só como jornalistas, nós particularmente também nos formamos aqui, não é, Bibs, na Ubra. Verdade. E deram bem, apesar do professor, né? Não faz assim. O Astomir não foi faz até assim, meu orientador. Não faz professor assim. Astomir, meu orientador. Sem mimimi. Mas o espaço da discussão, o contraditório, a gente sempre busca aqui. Às vezes não é fácil, porque, como a gente falou antes, as pessoas não estão a fim de discutir às vezes, mas a gente sempre vai atrás, porque esse é o papel de uma universidade, com certeza, e da Ubra TV também. E, além disso, trazer discussões para um horário como esse em que a gente está, como a gente tem feito aqui, com o contraditório, assuntos que não estão muitas vezes na grande mídia, mas que a gente traz aqui num horário específico. Eu não me formei na Ubra, me formei na Universidade Católica de Pelotas, mas eu já fiz cadeiras da ciência política, já fiz cadeira do direito, agora estou começando o mestrado, então sou muito satisfeito por tudo que eu fiz aqui. Vão fazer 10 anos já, com um intervalo de 1 ano lá na Band, que também foi uma grande experiência, mas a Ubra me trouxe uma possibilidade de exercer um conhecimento adquirido e me fez evoluir muito mais. Bom, e a Ubra, através das suas, né, vertentes aqui, como a Ubra TV e também a rádio Mix FM 107.1, que hoje lidera o mercado no segmento jovem, né, um feito, uma conquista para a universidade, mais um presente nesses 45 anos, é a rádio oficial do Rock in Rio e vai me proporcionar, né, vai me oportunizar estar mais uma vez cobrindo esse evento, com a bênção do professor, que me liberou uns dias para poder cobrir o evento. A Maressa vai estar. A gente sempre investe para colher algo, né? É verdade. A Maressa... mas tem um problema, eu sou do tá? pop e ele vai pro rock. Esse que eu acho que é o problema do Rock in Rio, porque eu acho que nas outras versões se misturavam mais os estilos. E aí já está começando a ficar coxinha e mortadela também. Separaram o pop no fim de semana e o rock no outro. E agora? A gente não vai se encontrar. Eu vou no fim de semana e ele vai no também outro. vai. Bom, até porque se encontrassem, eu vou ficar sozinho aqui, né? Aí ia ser difícil. Aí deixa eu lembrar só para você que está em casa que o Rock in Rio 2017 vai ser marcado pela diversidade musical, porém ambos separados em cada final de semana, né? O apelo é mais pop no primeiro e no outro mais rock. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora, com as atrações. Vamos para o primeiro final de semana, Maressa. Bom, vamos mostrar aí, temos imagens. O primeiro final de semana é mais pop, como tu falaste. A grande atração do primeiro dia é a Lady Gaga, que esse ano teve um grande destaque no Super Bowl. Verdade. Ó. Então, ela é a atração mais esperada desse primeiro dia. Esse é o show do Super Bowl, né? Esse é do Super Bowl. Dispensa apresentações, né? Lady Gaga é a primeira vez dela no festival desse tamanho. Ela que está saindo com um turnê nova agora, uma turnê mundial. E vai ser o único show dela na América Latina dessa turnê. Então tá vindo gente de todos os lugares para ver. Não é à toa que vai abrir o festival. Grande responsabilidade, mas ela vai dar conta do recado facilmente. E algum outro destaque no mundo pop? Temos o segundo dia, que tem o Maroon 5,
que é uma banda que também já passou várias vezes aqui no Brasil, já fez Rock in Rio, é uma banda tradicional já de Rock in Rio, e o Brasil ama esses caras, eles tocam direto na Mix, a gente sempre... Tudo que é música que eles lançam, chama de toca na Mix. hitmakers. Exatamente, já tem a fórmula. É só hit, cada música é um hit, né? Esse dia aí, então, é o dia que vai... o headliner é o Maroon 5, que é o segundo dia do festival. E depois temos o Justin Timberlake, que muita gente chegou a chamar de novo Michael Jackson, não sei se é um exagero. Não sei, mas daí tem o Bruno Mars, tem um monte de novo Michael Jackson. Michael Jackson é único, ele é bom, eu gosto das músicas dele, mas Michael Jackson não tem. Ele só tem uma coisa que eu acho que ele se assemelha ao Michael Jackson, que ele começa muito criança no canal da Disney, junto com a Britney Spears. Já é, né? Não, com certeza. E o Justin também já veio antes pra Rock in Rio, então é um show que vai acontecer de novo e agora é o teu fim de semana. Agora é o rock and roll, é meu e do professor Walter aqui, que é um Easy Rider, né, um homem motociclista. Aí, Aerosmith, tem Guns N' Roses, tem The Who. Creedence. O Creedence ainda não chamaram. Mas o The Who tá ali, da época, né? Então, é rock and roll, o que o senhor acha, professor? Na verdade, o Rock in Rio hoje está um mega business show, né? Eu vejo isso assim, quer dizer, não há um foco artístico claro definido. É então, verdade. hoje cara é bom. É uma mescla, né? Mas então, o que é rock? Mas é bom essa diversidade também, eu acho que né? sim, eu acho que sim. Que esse é o caminho. Eu acho que eles também têm se reinventado ao longo dos anos para justamente continuar vivo, né? Eu acho que isso também é importante dizer, né? Por isso Quer dizer, e hoje em dia, só com Sou rock... muito fã do Bon Jovi. O Bon Jovi tá aí. Acho sensacional. Ele já esteve no Rock in Rio na edição de 2013, se eu não me engano. já. Isso. Faz pouco tempo que ele esteve no Rock in Rio. Quero ver se ele chega, porque na outra ele deu não chegou a algumas notas que eram mais agudas. Bon Jovi, temos que falar a verdade, vai chegar né? esse Tá ano. ficando sem voz. Guns N' Roses. Vai cantar meio tom abaixo. Esse dia do Guns N' Roses é um dos dias mais aguardados, porque tem dois headliners, duas grandes bandas. E o Guns já foi em 1000 Rock in Rios, né? Esteve agora, há pouco tempo, no Beira-Rio, né? Aqui em Porto Alegre. Mas essa questão da voz, falando um pouco, né? É interessante como os cantores se deparam com essas situações, né? Eu sou muito fã da Marina, eu gosto muito dela. E ela enfrentou um problema com a voz e que está se recuperando. E é interessante como ela consegue se superar e ver músicas mais atualizadas ou ver ela cantando hoje. Claro que ela está bem mais velha, mas eu continuo muito fã dela. Bom, se a gente for lembrar de Michael Jackson, começa criança, teve a mudança de voz e vai chegar a ser o rei do pop. O próprio Justin, como eu falei, o Justin Timberlake começa lá no canal da Disney cantando com a Britney Spears, ele era meio country, cantava umas coisas assim do tipo, né? Criança, a voz vai mudando. O importante é que são artistas, isso a gente tem que reconhecer, tanto a Lady Gaga, são espetáculos, eles transcendem a própria música. A plástica toda, tem o visual, tem tudo. O Rock in Rio vai proporcionar uma oportunidade isso. muito grande. O Red Hot, ó, essa é a minha, tá? Essa é o Red Hot Chili Peppers, é a minha, que é o último dia. Eu aprendi, só para não perder o gancho do Red Hot, eu aprendi a gostar de Red Hot com os meus amigos lá de Jaguarão, que pegavam CDs, colocavam dentro do Uno do meu pai, ficavam escutando e eu digo, mas até que as músicas são boas. Então, meus amigos de Jaguarão lá, que a minha turma dos anos 2000 era boa. A chave de tudo é a tolerância. Sem dúvida. Eu não sou crítica a essa questão, acho que é legal separada e quem gosta mais do pop já vai no fim de semana todo do pop, quem gosta mais do rock vai no fim de semana todo do rock, mas o Rock in Rio tem centenas de atrações, tem muita música brasileira, tem samba, tem Baby do Brasil, esse ano vai ter até Alcione. Que beleza! Vai ter Alcione que é amiga do Axl Rose. E daí um belo exemplo pra gente fechar, né, professor? Uma diva do samba, um rei do rock, são amigos, ela usa a camisa do Axl Rose. E a gente falou aqui em conflitos, em discriminação, enfim, tantos problemas, né? Vamos cantar mais, né? Cara, por mais que a gente tenha começado falando em tolerância... O mundo não é tolerância, mais rock como era. O mundo não é mais rock como era. Mas eu volto a perguntar, o que é rock pra vocês de casa? Lady Gaga é rock? É muito mais rock do que muita banda de rock. Com certeza. Vamos fechar com esse raciocínio final. A gente falou de intolerância, ódio, por mais que se separem alguns gêneros no Rock in Rio, a gente está celebrando uma música, a gente está celebrando a música, na verdade. E todos os estilos são bem-vindos. E a gente quer que a Alcione suba no palco e cante Sweet Child O' Mine com o Axl Rose. E o Axl Rose, imagina, cantando Garoto, maroto, outra vez, seu jeito de amar. E a gente celebra a vida, né? Coisa boa! Isso aí. Hoje a gente fica por aqui celebrando a vida, desejando um ótimo final de semana para você aí de casa. Muito obrigado pela audiência. Tem horário alternativo do Conexão RS especial, este debate que tivemos hoje, às 10h15 da noite. Voltamos ao vivo, segunda-feira, às 6 da tarde.
Um bom final de semana para você de casa, para os meus amigos aqui que estavam juntos. Sejam sempre bem-vindos, meus colegas. E parabéns à Ubra. Parabéns pra gente. 45 anos da universidade. Show de bola. Tchau, tchau. Rock and roll.